Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé, e o número de cristãos aumentava cada dia mais. A visão que Paulo teve em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Em Filipos, a conversão de Lídia. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Na cadeia de Filipos. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias.
Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que fica no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e, mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora, assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui
e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. E se isso acontecesse com você? O caminhão tá passando, de boa, o caminhão passou. Ó, esse aí passou, esse aí passou. Ó, só que agora vai engastanhar no carro. Lado direito, lá do outro lado. Pum, já deu um toquinho. Meu Deus. Entrou no vidro, pum. O cara sentiu que bateu, ele falou, vou embora. O carro falou, vou junto. Ó, dá uma olhada. Flagrante impressionante em São Paulo, Zona Leste. O motorista tenta passar com o caminhão pela rua Arthur Mendonça, bairro do Tatuapé. Olha a imagem. A rua estreita, carros estacionados dos dois lados. O que está acontecendo aí? O cara quer ir embora. O caminhão vai puxar, quase capotou o carro, tirou as rodas do chão. Olha isso. Aquela parte do para-choque entrou no carro, enroscou. O carro é arrastado. Sabe o que vai acontecer? O motorista vai descer agora. Repara no motorista descendo do caminhão, lá no alto do seu televisor, na parte branquinha da cabine. Lado esquerdo. Ainda tentou sair mais uma vez. Esse senhor aqui, ó, de cabelo branco, camiseta preta, correu lá e falou, ô, não vai não, porque você tá com o carro arrastado aí atrás, ó. Tá enroscado. Quê? Deixa eu ver. Ele vai descer, ó. Ó, lado esquerdo do seu televisor, ó. Sem camisa, descalço, derrubou um monte de coisa no chão, que eu nem sei o que é. Às vezes a gente fica pensando, para que fazer seguro? Depois acaba se envolvendo com um acidente envolvendo terceiros. E agora? O que fazer? E se fosse o seu carro? Você tem recursos financeiros para cobrir as despesas? Já pensou em proteger o seu primeiro ou segundo bem mais precioso com o valor acessível que cabe no seu bolso? Acesse este link que está na linha digitável lovi.com.br/14153. Aqui você vai arrastando a tela, você seleciona aqui o estado ao qual você reside, selecionei aqui Minas Gerais, carregou, seleciona veículo leve, picape, outros utilitários leves, de acordo com a categoria do seu veículo. Seleciona aqui o valor de tabela FIPE em qual o seu veículo se enquadra. Vou utilizar um intermediário aqui. Arrasta mais para baixo. Você pode fazer a adesão à colisão completa, além do seguro furto e roubo. Protege também terceiros e acidente pessoal de passageiros, que é esse seguro APP que está descrito. Seguro vidros completo. Vai atualizando aqui para você o valor. Olha como está acessível. Clica em Contrate agora. Você vai preencher aqui agora os seus dados. Preenchidos os seus dados, você clica em prosseguir. Clica aqui em li e concordo com o contrato. Você pode inclusive clicar no link para você ler com mais detalhes. Preencher o dado do seu cartão de crédito. Esta maneira que eu selecionei é a mais interessante, pois ela é assinatura mensal, tipo recorrente, igual Netflix. Esta cobrança de adesão é cobrada só no momento da contratação. Depois, você vai pagar a mensalidade no valor de R$ 209,90, citando o exemplo inicial. Preencha os seus dados e clica em fazer o pagamento. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo.
Gostaria de participar do meu grupo de Transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.